dia, meus irmãos. Que alegria podermos estarmos juntos novamente nessa reflexão diária que fazemos junto com os nossos irmãos de Montese. Meus amados, eu saúdo a todos com o amor de Deus que nos une. Amém? E eu estava pensando, orando, o que diria nessa manhã? Qual seria a nossa reflexão? Onde é que ela estaria pautada? E eu estou muito preocupado com o relacionamento que as pessoas estão tendo uma com as outras. O que elas conversam, o que elas falam, o que elas discutem. Então me veio uma mensagem pautada num tema que é uma pergunta que eu faço para os irmãos. Nós temos cuidado do nosso coração? Temos tido esse cuidado? Não é o coração músculo. É o coração assim de sentimento. A gente tem tomado conta dele. Vamos ver dois versículos que vão dar início à nossa reflexão, que se encontram um em Provérbios 4, 23 e outro em Jeremias 2, 13. Vamos ver Provérbios 4, 23. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jeremias 2,13 fala: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Meus irmãos, só mesmo alguém que não tem noção ou não pensa em si e nos outros, sai de uma fonte e procura uma cisterna. Numa fonte, nós temos água corrente, água limpa. E as águas que a chuva trazem para encher as cisternas encontram um ambiente salobre, não tornando elas tão saudáveis assim, e o pior, podem ter fendas que as esvaziam com muita facilidade. Jeremias relata a tristeza de Deus por ter sido abandonado pelo povo e pelo povo ter desprezado a fonte de águas vivas dele para buscarem os seus ídolos. É exatamente isso que muitos fazem. Deixam de buscar a fonte de água viva que vem de Deus para se sustentar e buscam as coisas do mundo, as coisas barrentas, cheias de impureza e pecados que contaminam os nossos corações. É por isso que precisamos estar muito atentos, meus irmãos, muito vigilantes no que estamos guardando dentro dele. É de suma importância avaliarmos o cuidado que devemos ter com o nosso coração e de tudo que lançamos fora dele através das nossas palavras. Vejam só, meus irmãos, o alerta que Jesus nos dá em Mateus e em Lucas, embora em situações diferentes, sobre o cuidado e a preocupação que precisamos ter com tudo aquilo que temos guardado em nosso coração e temos transmitido a outras pessoas. Veja o que Jesus fala aos fariseus em Mateus 12, versículo 33 e 36. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. E agora veja Jesus dando um ensinamento aos seus discípulos em Lucas 6, versículo 43 a 45, no seu grande sermão. Jesus diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto.
pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Nessas passagens, a grande mensagem de Jesus é para que tomemos muito cuidado com o que temos guardado em nossos corações. Que tipo de árvore que estamos cultivando nele e seus frutos, e quais os tesouros que estamos usando. Nossas palavras têm nos justificado ou têm nos condenado? Sabe por que temos que tomar esse cuidado, meus irmãos? Porque aquilo que enche nossos corações sai mais cedo ou mais tarde em nossas palavras. Jeremias nos faz uma advertência sobre esse cuidado. Está lá em Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O coração é enganoso, traiçoeiro e frágil. Precisamos manter constantemente a nossa atenção voltada para ele. Portanto, quer queiramos ou não, somos responsáveis por tudo que sai da nossa boca, por tudo que falamos. E Salomão tinha percebido isso e fez uma advertência. Provérbios 13, 3. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Vejam, meus irmãos, o perigo que corremos por falar sem pensar. Todas as palavras ociosas que os homens disseram hão de dar conta no dia do juízo final. E o que são essas palavras ociosas? Exatamente, é tudo aquilo que é dito sem equilíbrio, sem ser avaliado, sem uma reflexão, sem uma censura, levado apenas por uma emoção, seja ela simples ou extrema. Portanto, temos que nos controlar quando falamos. Não podemos deixar que a emoção fale mais alto do que a razão, pois o que sai da nossa boca demonstra o que está no nosso coração. E Jesus aplica isso especificamente às nossas palavras. É importante, meus irmãos, controlar o que falamos, mas é mais importante ainda controlar o que temos enchido, do que temos enchido os nossos corações. Mas que tipo de coração nós temos desenvolvido? Que tipo de coração? Um coração saudável ou um coração doente? Para termos um coração saudável, forte e robusto, é preciso seguir, a princípio, duas regras primordiais que vai moldar o nosso jeito de ser e de viver. Essas duas regras iniciais, o próprio Jesus nos dá em Mateus 22, versículo 37 e 38. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o teu pensamento. Versículo 38. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Obedecendo a essas duas regras básicas, iremos fortalecê-lo para receber o alimento fundamental para a nossa saúde espiritual. E que alimento é esse, meus irmãos? Muito bem, é a palavra de Deus. Jesus deixou isso bem claro ao ser tentado por Satanás. Está lá em Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Hebreus 4:12 fala assim:
porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se tivermos a palavra de Deus em nossos corações, saberemos discernir os nossos pensamentos e os propósitos do nosso coração. Os irmãos estão entendendo agora porque temos que nos preocupar tanto com isso? Simplesmente porque nós vamos dar conta daquilo que falamos, ou para nos justificar, ou para nos condenar. Em Hebreus 12:15 diz assim: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. E quantas vezes, quando falamos o que não devíamos, usamos aquela célebre frase: me desculpa, não era bem isso que eu queria dizer. Tenho pensado muito nisso, meus irmãos. Tem vezes, e muitas vezes, que a gente fala demais e pensa de menos. E hoje em dia, temos um outro canal que temos usado frequentemente para falarmos o que o nosso coração está cheio. Que canal é esse? São as redes sociais. É uma barbaridade o que recebemos pelo WhatsApp e o que vemos no Facebook. Meu Deus do céu! Lá temos presenciado o que realmente está dentro do coração de cada um. É incrível, meus irmãos. É incrível ver a quantidade de lixo que sai do coração dessas pessoas através da palavra. E o pior, que é uma temeridade também, o que temos colocado lá. Crentes e não crentes se comportando da mesma maneira. Cada um falando mais besteira do que o outro. Só se agredindo por apenas divergirem de seus pensamentos. Digo isso com muita tranquilidade, porque eu mesmo já errei demais e agora tento respirar fundo e não me exaltar e manter o meu equilíbrio antes de uma reação mais agressiva diante das besteiras que eu tenho recebido. Tenho procurado me policiar para não errar tanto. Meus irmãos, isso significa que muitos não têm sido prudentes. Como administrar as divergências que surgem no nosso dia a dia? Viver num ambiente de paz e trazer calma e consolo para o nosso próprio coração e confortar as pessoas em suas dificuldades. Se o nosso coração, em vez de estar cheio da palavra de Deus, estiver cheio de ódio, intrigas, ressentimentos e de amargura. Como poderei falar do amor de Deus, dar testemunho que Cristo mudou a minha vida e dizer que Ele é que rege os meus passos? Como ser o espelho de Cristo para aqueles que não o conhecem? Será que tenho escandalizado meus irmãos pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras, pelas minhas obras? Como poderei me santificar, meditar na própria palavra de Deus e até orar, se esse mesmo coração estiver recheado de sentimentos? E não há como percebermos isso nas pessoas e em nós mesmos. É muito fácil vermos o tipo de alimento que nós temos dado ao nosso coração, o tipo de fruto que temos colhido e o tipo de tesouro que temos usado. Muitas vezes, só de nós nos olharmos no espelho e olharmos para o semblante de uma pessoa, sabemos do que realmente está cheio o seu coração. Muitas pessoas transmitem em seu semblante violência, tristeza, infelicidade, ódio, rancor e uma série de outros sentimentos negativos que nem vale a pena listá-los. Muitas vezes é só ouvirmos o que nós temos falado e ouviremos
do que o nosso coração está cheio. Segundo Sêneca, um filósofo e pensador no tempo do Império Romano, antes da gente dizer qualquer coisa a outra pessoa, deveríamos dizer a nós mesmos. Ele entendia que a palavra é o reflexo do que se pensa e deseja, e que ela tem impacto direto na vida, seja para agradar ou agredir alguém. E não é só quem não tem papas na língua que se atropela ao falar demais, da forma ou na hora errada. Na maioria das vezes, muitos não medem o impacto que uma palavra pode ter. Nossas palavras têm um impacto e consequências muito além daquilo que imaginamos. Ela levanta, ela derruba, emociona ou fere, traz felicidade ou decepção, aproxima ou afasta. Tem o poder de exprimir o amor, a alegria, o respeito, a admiração, a generosidade, mas também tem o poder de destruir qualquer sentimento. Por isso que temos que cuidar do nosso coração e enchê-lo da fonte de água viva, do amor de Deus e da sua palavra. Não se esqueça, aquilo que enche os nossos corações sai mais tarde em nossas palavras. Normalmente, quem está com seu coração abatido e cheio de ódio e ressentimento tem se alimentado muito mal, com literaturas e filmes impróprios, sites proibitivos na internet e se deixando envolver com as porcarias que as redes sociais têm publicado. Quem age dessa forma está atraindo o inferno para a sua vida e não o amor de Deus. E aí o que se pode esperar das palavras que saem desse coração? Somente frutos ruins de uma árvore podre. Infelizmente, meus irmãos, constantemente sofremos ataques externos do mal. Quantas vezes fraquejamos e permitimos que o nosso coração seja atingido? Muitas vezes nos sentimos tão fracos que parece que a alegria de uma vida espiritual saudável tem fugido de nossa mente, fazendo que as nossas energias espirituais se enfraqueçam. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Com certeza, se não fosse o Senhor que sempre está ao nosso lado, poderíamos já ter perdido essa batalha diária. Ezequiel 36, 26 diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Tudo porque vacilamos e não nos preocupamos em proteger o nosso coração para esses momentos de ataque. Precisamos ficar atentos, vigiando e orando, pois existem coisas que andam perigosamente próximas dele e que podem atingi-lo com muita facilidade, pois nos assediam constantemente. Por isso, meu irmão, eu lhe dou algumas dicas. Guarde seu coração da mentira. Quantas vezes somos tentados a substituir a verdade por mentiras porque são mais confortáveis no nosso relacionamento? Guarda o teu coração da inveja. A inveja é um sentimento cruel. Guarda teu coração do desejo proibido. Guarda teu coração das maledicências. Guarde teu coração da avareza. Guarda o seu coração da impureza. Tudo que não é puro deve ser confessado e abandonado. Guarde o coração de ressentimento. O santo remédio para isso é o perdão. E guarde também o seu coração pela falta de perdão. E concluindo, meus irmãos, a nossa reflexão dessa manhã, eu quero deixar com vocês o seguinte: mais do que nunca, precisamos guardar nosso coração de tudo isso e de muito mais para termos um coração puro. Não podemos permitir que os nossos passos sigam o nosso coração contaminado pela mágoa, pela falta de perdão, embriagado pelas riquezas desse mundo
corrompido pela imundície do pecado, enganado pela falsa doutrina, soberbo por aquilo que pensa que sabe, altivo por aquilo que acha que tem. Nosso coração precisa jorrar a fonte da vida. As pessoas, ao se aproximarem de nós, precisam contemplar essa água viva jorrando de dentro dele. E eu termino a reflexão dessa manhã com 3 versículos. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 31, 24. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. E Salmo 119, 114, diz assim: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre até o fim. Meus irmãos, que essa reflexão dessa manhã possa ter ajudado os irmãos a pensarem em se preocuparem mais com o que você tem guardado em seu coração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essas palavras, muito obrigado por essa mensagem. Fica conosco e nos ajude, Senhor Deus, nessa batalha tão cruel, Senhor Deus, no nosso dia a dia. Nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém.